Atendemos todo o Brasil. WhatsApp 13 981 11 1895. Venha aprender a salvar vidas você também. Anjos do Fogo. Aqui você pode. No celular, no computador ou até mesmo na sua Alexa. A Águia Clube também está no Rádiosnet, o maior aplicativo de rádios do Brasil. Anuncie aqui na Águia Clube. O custo é baixo e o retorno é alto. Departamento Comercial 13 981 16 29 35. Acesse Águia Clube no YouTube, aplicativo, site e seja mais feliz. Águia Clube, WhatsApp 13 981 16 29 35. Ligue agora. Acesse agora aguiaclube.com.br e divirta-se. Descubra o equilíbrio entre corpo e mente no Espaço Águia de Terapias e Massagem. Massagens terapêuticas e integrativas para aliviar o estresse e a tensão. Profissionais experientes e dedicados ao seu bem-estar. Agende sua sessão hoje mesmo. 13 98 11 11 895. Espaço Águia de Terapias e Massagem. Sua saúde em primeiro lugar. Você sintoniza Águia Clube via streaming para todo o país. Você sintoniza Águia Clube. Seja sócio você também. Anjos do Fogo. Cursos de primeiros socorros, APH, BLS e muito mais. Cobertura de eventos nacionais e internacionais. Com bombeiro, ambulância, socorristas. Atendemos todo o Brasil. WhatsApp 13 981 11 1895. Venha aprender a salvar vidas você também. Anjos do Fogo. Aqui você pode. No celular, no computador ou até mesmo na sua Alexa. A Águia Clube também está no Rádiosnet, o maior aplicativo de rádios do Brasil. Anuncie aqui na Águia Clube. O custo é baixo e o retorno é alto. Departamento Comercial 13 981 16 29 35. Na hora de presentear alguém, você fica em dúvida? Chegou para você Fotolê, eternizando momentos. É a foto que você quer digitalizada num azulejo. Um presente lindo, exclusivo e personalizado para você presentear quem você ama. Acesse o Instagram fotolê.br ou WhatsApp 13 99 11 20 389. Fotolê, eternizando momentos. Acesse Águia Clube no YouTube, aplicativo, site e seja mais feliz. Águia Clube, WhatsApp 13 981 16 29 35. Ligue agora. Acesse agora aguiaclube.com.br e divirta-se. Descubra o equilíbrio entre corpo e mente no Espaço Águia de Terapias e Massagem. Massagens terapêuticas e integrativas para aliviar o estresse e a tensão. Profissionais experientes e dedicados ao seu bem-estar. Agende sua sessão hoje mesmo. 13 98 11 11 895. Espaço Águia de Terapias e Massagem. Sua saúde em primeiro lugar. Você sintoniza Águia Clube via streaming para todo o país. Você sintoniza Águia Clube. Seja sócio você também. Anjos do Fogo.
cursos de primeiros socorros, APH, BLS e muito mais. Cobertura de eventos nacionais e internacionais, com bombeiro, ambulância, socorristas. Atendemos todo o Brasil. WhatsApp 13 981 11 1895. Venha aprender a salvar vidas você também. Anjos do Fogo. Aqui você pode. Estamos chegando para mais um episódio do nosso Conexão Águia. Conexão Águia que vai ao ar toda quinta-feira, 8 da noite. É um espaço para grandes histórias, conhecimento, empreendedorismo, informação. Apresentação desse seu amigo Marcelo Faro. E hoje a gente vai conectar pessoas, ideias e histórias de sucesso. Hoje eu recebo meu grande amigo, professor Dr. Caio Roman, que vai bater um papo aqui com a gente. Deixa
porque já são matérias, disciplinas da graduação, da graduação, então ele pode exercer tranquilo. É isso. E aí você optou por esse caminho da periodontia. Por quê? Então, e também porque a gente vê pouco até então, né? É mais, dentista. Falou em dentista, você já imagina uma limpeza, um negocinho e tal. Não. Periodontista é o outro caminho, um negócio mais profundo. O que te levou a isso? Então, também foi o José Antônio. Eu comecei a trabalhar no consultório dele no final de 96. E aí eu tinha que buscar uma especialidade, eu estava procurando uma especialidade. E aí eu perguntei para ele, falei, puxa, o que eu vou fazer? E eu estava encaminhando para endodontia, que era tratamento de canal. Tive um grande professor de endodontia, então queria seguir ele e tal. E aí o Júnior veio para mim e falou assim, faz pério. Porque pério, todo mundo tem problema. Quem escova pouco tem problema e quem escova muito também tem problema. Então todo mundo tem problema. Faz periodontia. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu entrei na especialização de periodontia, isso em 97. Em 98 eu já era especialista. E aí nisso que eu virei especialista em pério, e eu sou canhoto, que é outra particularidade que acabou me ajudando muito. E tinha uma turma que tinha 15 alunos na Unines, que eram canhotos, e a periodontia é diferente para quem é canhoto e para quem é destro. E aí eu fui convidado para virar professor. Então, em 98 já comecei a dar aula e aí estou nessa até hoje. E aí fui me envolvendo ainda mais com a periodontia, não só com a parte de clínica, mas também com a parte de pesquisa também. E eu vou revelar para você que está em casa assistindo a gente, se você querendo participar, o WhatsApp está liberado para você, é o 13 9811 62935. Você pode participar através do WhatsApp, através do nosso canal do YouTube, lá no chat do YouTube. YouTube colocou lá canal Águia Clube. O pessoal que está assistindo a gente agora no site, no aplicativo, esse é o caminho. Vou revelar aqui, né? Eu conheci o Dr. Caio Roman porque eu tive um problema, então me indicaram uma grande amiga também, né? Uma grande amiga que é a Viviane Ferrari, doutora Viviane Ferrari, grande amiga. Ela falou, olha, agora você precisa dele. Legal, vamos lá para falar com ele, para resolver. E resolveu e foi muito, muito bom. Então, foi daí que eu conheci e a gente fez essa amizade, a coisa funcionou muito bem. Hoje eu me sinto bem melhor e vai aí uma revelação também, que é o seguinte, eu sempre tive pânico, trauma talvez, mas pânico, fobia de dentista, para mim sempre foi a pior profissão do mundo, porque, não, vai doer. E eu vou te falar, nós fizemos aí um tratamento de 1 mês, dor zero. Então, parabéns e muito obrigado por me salvar. Mas eu também tenho esse medo. Eu tenho esse medo e eu acredito que dificilmente uma pessoa não tenha medo. É difícil, né? Você ficar numa cadeira, inclinado, totalmente vulnerável, com a boca aberta, um motor girando, né? Um instrumento que corta próximo a você. Então, assim, a gente tem que tornar isso uma coisa mais tranquila. Então, é isso que eu tento o tempo todo, fazer uma coisa tranquila. Mas a coisa tranquila, ela começa quando o paciente entende as orientações e instruções de higiene, porque isso já promove uma desinflamação muito grande. Então, quando eu consigo motivar o paciente a agir de forma correta na escova e no fio, desinflama e isso ajuda tudo. Vai aí uma outra observação. Eu, particularmente, não tenho cárie, né? Não tenho, né? Não sei. Mas nunca usei o fio dental, porque os dentes eram muito juntos, não tinha essa habilidade, não tinha esse conhecimento de como fazê-lo. E depois que você me ensinou, isso se tornou um hábito e, é tranquilo. E é bem o que você falou, primeira vez, vai
periodontista, né, o uso do fio dental, escovar direito, e tem muita gente que não dá importância a isso, acho que é simples, depois o dentista resolve e tal, mas a prevenção ainda é o que tem de mais atual, eu acho. Essas propagandas que a gente vê na televisão, né, e também nas redes sociais, uma pasta lilás que deixa o dente branco e putz, tal maravilha, outra que dura 12 horas, é historinha. E a legislação permite. A Anvisa não exige teste para lançar uma pasta de dente que não tenha flúor. Se tiver flúor, tem que fazer teste. Olha que disparate, né? Então a gente pode lançar uma pasta agora de cúrcuma com mel, lançar no mercado, e vai ser aprovado, e vai poder vender e está tudo resolvido. A única substância que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que tem eficácia comprovada com efeito anticárie, é o fluoreto. E aí você pode ter 4 formas de fluoreto, que é o que a gente vê nas nossas pastas aí. Só que veio uma leva muito grande aí do lance de que o fluoreto pode causar mal, ele pode petrificar a pineal, ele pode danificar a sua tireoide. E são estudos que não têm evidência nenhuma. A evidência ainda é o uso de fluoreto, né? Então, como o mercado permite, então a gente vê às vezes a pasta vegana, tem a pasta ayurvédica, e toda sem flúor. Tem pasta ainda infantil, com logo infantil, da galinha pintadinha, do outro, né, palhacinho lá do circo e tal, tem, cara, tudo, da Peppa Pig, sem flúor. E o pai vai lá e compra achando que vai ter efeito anticárie. Não vai ter, tem que ter o fluoreto. Agora, a gente tem, me fugiu a palavra, não é composição, um percentual de flúor na água potável que a gente... Não, tem flúor em vários lugares, no chá, no leite, no sal. E essa água, ou chá, ou leite, mais o flúor da pasta, não dá um excesso? Não, para ter o excesso de flúor na pasta, você teria que, acho que... Não, digo, juntando tudo. Não tem como. Não tem como. Pro organismo não tem como. E assim, teria que ser 2 tubos de pasta para você comer. Mais ou menos é essa a conta, para você ter uma chance de alguma intoxicação. Mas uma coisa muito importante, a quantidade de pasta que você põe na sua escova, ela tem que ser do tamanho de um grão de ervilha a partir dos 3 anos de idade. E assim é a tua vida inteira. Só que a gente está acostumado a colocar tudo e fazer a volta. É isso que a indústria quer. Cara, consome, você vai consumir muito mais. Imagina, 1 grão de ervilha. E eu fui me habituar a isso, cara, há pouco tempo atrás. Porque antes, pra mim, ainda era esse esquema, sabe? De colocar mesmo, vou fazer 30 anos de odonto. Mas de uns 10 anos pra cá, eu mudei essas coisas. Antes era esse esquema de colocar tudo e tal. Tanto que aquela coisa, hoje... talvez a gente pense assim, né, como eu sempre pensei, tem que colocar mais, igual da propaganda, que faz até a voltinha, né, e... Eu quero espuma. É isso aí. E aí agora eu estou usando essa outra para um tratamento, e ela não tem espuma, ela não dá espuma, aí é isso, pouco, porque ela não tem lauril sulfato de sódio. Aí você fala, cara, será que está funcionando? É isso aí, porque a gente não foi acostumado, mas a nossa questão não é só com relação à pasta de dente. Quando a gente compra um detergente, por exemplo, no supermercado que não faz espuma, um detergente inferior, ele não faz espuma. Cara, isso aqui não faz espuma. A gente pega um sabonete que não faz espuma. Isso, shampoo. Isso. E a pasta é a mesma coisa. Só que o lauril sulfato em algumas pessoas, ele acaba sendo um irritante. Então, pacientes que estão fazendo quimio e radioterapia, eles devem usar pasta sem lauril sulfato de sódio. Paciente que tem afta recorrente, também uma pasta sem lauril sulfato de sódio vai amenizar muito o episódio de afta do paciente. Cacete, falei pra vocês. Perguntinha chegando aqui. O que consegue fazer quando tem retração gengival? Tem alguma solução? Perguntará, Cláudia. Tem solução sim. Tem solução que é dependendo da retração, viu, Cláudia? Porque não é toda a retração que é possível recobrir. Então, dependendo do grau de retração, principalmente se não perdeu a gengiva na lateral, é possível fazer um enxerto de tecido conjuntivo ou um enxerto gengival livre, tá? Só que
quente vai dar ruim, porque pode dar uma hemorragia. Se for alguma coisa muito gelada, também vai dar vasoconstrição, não tem sangue ali. Aí vai necrosar o enxerto. Então é um limite muito tênue disso. Então, assim, tem que ser muito bem avaliado. A maioria dos casos hoje, eu consigo manter a retração e o paciente escovar, porque o problema da retração não é um problema só estético. O principal problema da retração é o acesso do paciente conseguir higienizar e eliminar o biofilme, aquela massinha branca que está ao redor da retração. Então, se o meu paciente ele consegue controlar esse acúmulo da massinha branca, higienizar de forma correta, não ter sangramento, não ter inflamação, não ter sensibilidade, na maioria das vezes eu mantenho desse jeito, desde que ele use uma escova de cerda ultra macia, que ele use uma pasta que tem um índice de abrasividade baixo, que é o RDA da pasta. Então a gente tem pasta, por exemplo, com carvão, que tem um RDA de 200, e o RDA ideal de uma pasta é até 100, por exemplo. Então, se eu junto uma pasta que tem um RDA alto e uma escova que tem uma cerda média, ó, a gente não está falando nem de cerda dura, hein? Cerda média, e o paciente começa a escovar ao redor da retração, provavelmente a gente vai ter o início da lesão cervical não cariosa, que é o paciente que escova demais, é o paciente que é over e usa produtos de higiene bucal que são uma escova média com a pasta com abrasividade alta. Então acaba o paciente causa o dano presente ali. Então quando a gente tem essas situações, né, da retração, a gente tem que avaliar os hábitos do paciente para ver se a gente consegue amenizar os hábitos e aí sim ter a conduta correta, que é ou mantém do jeito que está ou faz o enxerto. O que a gente não pode fazer é colocar restauração no lugar da retração. Essa restauração ela vai promover um degrau e vai acumular ainda mais placa, mais massinha branca ao redor. E isso vai aumentar ainda mais a retração. Tá? Então essa é a dica aí, não colocar resina no lugar que tem retração. Até me perdi que eu estava aqui, estava pensando na resina e de falar da resina, mas já... Não, mas é uma coisa muito comum. Pô, muito comum isso. Você sabe que é aquela coisa, apesar de, na nossa época, porque nós temos praticamente a mesma idade, hoje em dia eu não sei, você pode me dar mais certeza disso, tinha aula de escovação nas escolas, né? Hoje eu não sei se ainda tem, mas então a gente aprendeu a escovar, em casa também os pais e tudo mais, mas eu tinha uma imagem do seguinte: escova dura. Então a vida toda eu usei escova dura. Eu usava Tec. Escova Tec, isso, né? Que jacarezinho, né? Escova dura e com vontade mesmo, esfregar com vontade. Até Viviane falou, você não está engraxando o sapato, você está escovando dente. Usa uma macia e de leve. Você também me ensinou lá, ó, de leve, 2 dedinhos e tal. Parece que não está limpando, que é o negócio do detergente sem espuma, né? Então, a indicação é escovação leve e com cerda ultra macia. Não é nem macia, ultra macia. A macia hoje é média. E tem muita escova que vem escrito lá, escova macia, e não é macia não. O que tem que evitar é assim, a escova ideal, ela tem a cerda sempre do mesmo tamanho. Não tem como uma escova ser boa se tem uma cerda maior que a outra. Esquece. Aquelas escovas que tem cerda de borracha do lado, ou tem uma cerda no meio de borracha, cara, não é nem para engraxar sapato. Não dá. Então assim, primeira é cerda sempre do mesmo tamanho e ela extra macia. Procure sempre uma extra macia. E vai se acostumando. Coisas que tem que treinar. O jeito de pegar a escova. Não se pega a escova de mão fechada. Escova você pega com a ponta do dedo. Mão fechada é tudo que a gente quer fazer muita força. Então se a gente pega um paciente que tem retração, que usa a pasta para carvão e compra uma escova que é com cerda média e segura ainda desse jeito, certeza que vai ter lesão cervical não cariosa. Certeza que ele vai escovar a retração e vai causar uma deformidade. Ali começa a acumular biofilme, porque ele não vai conseguir escovar, e aí começa a doença periodontal estar instalada no paciente. Por escovar demais. E da forma errada, né? Da forma errada, com a ferramenta errada. Não foi treinado, a gente não foi treinado. E aí, completando o que você perguntou da escola. Eu também, eu sou de Cubatão. E aí, eu sempre fui tratado nas escolas de Cubatão. Só que em 88 veio a lei do SUS. E aí foi obrigado a tirar
tratamento lá dentro da escola, a Kombi chegava lá e tava lá. E eu tive o prazer ainda de trabalhar com vários dentistas que me atenderam quando eu era criança lá em Cubatão, a Dilene, o Antônio Rafael, também lembro dele tratar meu dente lá. Então assim, era muito bom isso. Mas o governo federal está voltando com isso, com dentista para promover educação em saúde bucal. Esse é o problema, Marcelo. Educação em saúde bucal não existe hoje. Porque é aquela coisa, é bem isso, né? É saúde bucal, porque não é só escovar os dentes, tudo, né? Porque é um campo vasto para uma infecção, uma doença e muito mais coisa, né? Tem. Boa noite, aqui, Vera Roman. Isso, mamãe. Beijo, mãe. Débora Roman. Débora, minha irmã. Minha irmã fez aniversário esses dias. Então, parabéns. Débora, é isso aí. Felicidades, tudo de ótimo. A esposa? Esposa Emanuele. Manuel. Puxa a cadeira, senta aqui. O que consegue fazer quando tem retração gengival? Tem alguma solução? Com a retração tem muito tártaro? Tem que fazer limpeza de 2 em 2 meses? Eu resumi todas as perguntas em um Não, então, a da retração a gente falou, né, do enxerto, ou mantém como está, desde que consiga acumular essa massinha branca que fica ao redor. Quando acontece isso, de acumular essa massinha ao redor, e essa massinha vira pedra, que é o cálculo, então está super recomendado fazer o enxerto, porque o paciente não está dando conta de higienizar. Né? Então, talvez faz a raspagem, né? Tira a pedrinha, treina essa escovação, talvez com alguma outra ferramenta. Tem umas escovas, chama escova de tufo único. Sai só um tufinho assim da escova. E ela funciona como se fosse um pincel. Então, às vezes, ela vai ter o acesso no local da retração. Porque se a gente for pensar, a escova ela vai trabalhar num plano só, a retração ela está um pouquinho mais para dentro da gengiva do dente. Então a escova tem acesso a talvez uma ferramenta diferente, vai fazer com que não haja esse acúmulo da massinha branca, não vire o tártaro, e aí não tem a necessidade de fazer o enxerto ao redor. Né? Mas se está acontecendo isso de acumular tártaro na retração, é um indicativo de que o enxerto seria bem indicado ali no local. Entendi. Eu acho que eu desliguei esse aqui. Vou ligar esse. Eu acho que deu. Talvez. Pessoal que está curtindo a nossa transmissão, está falando aqui, ó, o som está meio estranho. É porque eu coloquei muito gás aqui. Agora que eu diminuí, talvez melhore. Programa ao vivo é assim. A gente vai testando tudo e com certeza alguma coisa dá certo uma hora. Então, beijo para todo mundo que está participando aí, curtindo a nossa programação. Obrigado pela audiência e pela participação. Eu acho que eu vou ficar no seu. Perguntinha chegando. Além da estética, deixa eu virar aqui para mim. Além da estética, como a reabilitação oral impacta na autoestima, saúde e qualidade de vida dos pacientes? Caramba, cara. Impacta tudo, cara. A gente faz desde 2019 uma campanha de câncer labial para os ambulantes das praias, né? A gente já rodou Guarujá, fizemos 3 anos aqui em Santos, São Vicente, Mongaguá, a gente fez ano passado. E aqui em Santos, como eu sou funcionário da Prefeitura de Santos, a gente fez uma parceria, então os ambulantes vão para o céu para receber tratamento. E não só o tratamento da alteração labial, mas aí a gente consegue dar esse suporte odontológico geral, né? E aí a gente sente na pele o quanto que muda com uma atitude simples. Então, às vezes, assim, no consultório hoje em dia, né? Você vai num consultório, classe média, classe alta, quando se fala em prótese de gancho, as pessoas dizem, nossa, não, prótese de gancho nem pensar, pô, você tá louco. É uma coisa antiga, né? Prótese de gancho, não, implante e tal. Só que, cara, a fila do SUS hoje, para você fazer uma prótese de gancho, ela tá em 2 anos. Quando eu consigo promover que esse ambulante tenha uma prótese de gancho, cara, ele ganha na loteria e eu ganho junto. Então, assim, ela motiva demais esse lance de você estar bem, a saúde bucal. Né? Então, se você está com todos os dentes, se você consegue encostar um dente no outro, se você não tem dor de dente, se não sangra,
Pô, aí você está começando a ter saúde. E muitas vezes o paciente chega com a gengiva toda inflamada. Aí eu pergunto assim, você está doente? Aí ele fala assim, não, lógico que não. Eu falo, lógico que você está doente, pô. Você está com uma ferida na tua boca que é de 30, 40 centímetros de infecção. Como você não está doente? Você está muito doente. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar, principalmente com a classe médica. A classe médica não consegue enxergar ainda essa importância da inflamação e infecção bucal interferindo no corpo como um todo. Sabe? Tem tudo a ver. É uma inflamação às escondidas. Se a pessoa fuma, não tem nem sangramento. E aí ela não percebe que está inflamado, que tem um sangramento. Mas são feridas que, se fosse no braço ou na perna, a pessoa já teria procurado atendimento médico e já teria de uma forma geral. Mesmo porque é aquela coisa, o cigarro ele acaba fazendo também uma vasoconstrição, né? Isso. E aí acaba mascarando. Não tem sangramento e a pessoa não procura para tratamento. Acho que está tudo bem. E para um dente com doença periodontal começar a ter dor, é quando ele tem mobilidade. Quando ele tem mobilidade, já era. Já foi. Dificilmente vai ficar. Não fala assim. Complicado. Com você é assim. Sim, mas é uma loteria. É muito difícil saber, porque o que acontece. A doença periodontal, o fator etiológico são bactérias. A gente não consegue ver a bactéria que a pessoa tem na boca. Além disso, a gente pode ter na boca 700 tipos diferentes de bactéria. A ciência só conhece 350. Então, assim, não tem antibiótico, não tem remédio. Ainda é o quê? Raspar, tirar a pedra que está embaixo da gengiva. Para isso, precisa anestesiar. Quando acontece isso, já perdeu o osso. Então, dificultou ainda mais esse controle dessa massinha branca. Então, ainda é a prevenção o remédio. Legal, muito bom. Pergunta chegando no chat. O SUS faz tratamento da gengiva, da retração? Faz. Há 18 anos que eu faço aqui em Santos. Eu entrei no concurso de 2007. E aí eu fui efetivado em 2009. Eu entrei em 2007, um concurso de 2005. Lutei 10 anos para estar na prefeitura de Santos. Era meu sonho ser periodontista da prefeitura. E aí consigo ajudar um monte de gente lá e faz. E a gente não tem tanta fila assim não, viu? O caminho para chegar até lá no CEL, no centro de especialidade, é passar pela policlínica, né? Então, na policlínica, o dentista da policlínica, ele vai fazer o diagnóstico se você precisa ou não fazer o tratamento periodontal. Caso você precise, você é encaminhado, né? E aí a gente chama e começa o tratamento lá junto ao centro de especialidades que fica ali na Conselheiro Nébias. Infelizmente é aquela coisa, né? O nosso país está passando por situações horríveis na parte da política, juros absurdos e tudo mais. Mas o Brasil ainda é o único país praticamente que funciona bem o SUS, não? Pô, cara, SUS, meu Deus, como faz diferença. Talvez se eu não trabalhasse na prefeitura eu não ia sentir tanto isso, ia estar no meu consultório, com convênio bacana, né? Cara, o SUS faz toda a diferença. Eu não conheço nenhum lugar que as coisas podem ser mais limpas e esterilizadas do que onde eu trabalho. As meninas lá esterilizam tudo individual. E as pessoas que estão lá só fazem isso da vida. Que nem tem o Marcos, que é o cirurgião responsável por extração de siso. Cara, o Marcos só faz isso da vida, cara. Ele é o cara mais fera que eu conheço nisso. Aí tem a Kátia, que é a protesista de lá. O Enio, o Regis. Só fazem isso, cara. Prótese. Então os caras são muito bons, cara. Eles fazem isso a vida inteira. Estão lá há 20, 30 anos lá na prefeitura. Então, assim, isso na parte odontológica. Quando a gente fala do SUS como uma forma geral, é o maior sistema de saúde do mundo. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Coisa, né? A gente acaba muitas vezes depreciando, né? Ah, não, porra, é do governo. Mas quando veio o Covid, aí acho que o pessoal sentiu na pele como é importante e o quanto é eficaz. O quanto é eficaz, ajuda muito, ajuda a galera que não consegue ter acesso. Ainda tem, lógico, tem muita coisa para melhorar. Pô, tem coisa pra caramba para melhorar, piso salarial, um monte de coisa. Mas funciona, ainda ajuda muita gente, muita gente. Fantástico, muito bom. Existe, aqui falamos e tal. Tá. Pergunta já foi respondida. Pergunta nossa. Existe algum caso ou história profissional que tenha marcado a sua carreira e que você possa compartilhar com a gente? Aquele caso de puta, esse... eu tenho. O caso que eu sempre lembro, é da Lúcia, cara. Pô, a Lúcia, eu tinha raspado ela uns 6 anos já.
E aí ela começou um novo tratamento periodontal. Eu já tinha feito na Lúcia, cara, umas 12 sessões de raspagem. E ela chegava no consultório e falava que tá sangrando. E não tinha mais pedra nenhuma, cara. E eu falava, Lúcia, não é possível, cara. Não tem como eu raspar sua boca, não tem pedra aí. Não, mas sangra, todo dia de manhã sangra. Eu falei, Lúcia, vamos fazer o seguinte, cara, me conta tudo que você faz, cara. Ah, eu acordo e eu já escovo o dente. Aí eu tomo café. Eu escovo e passo fio. E aí eu almoço. E eu escovo e passo fio. Eu tomo meu lanche da tarde, eu escovo, passo fio e é isso. Falei, Lúcia, que hora é teu lanche da tarde? 5 horas. Falei, você não come mais nada, Lúcia? Não come mais nada? Não como mais nada. Eu só tomo o leite que tá lá na minha cabeceira antes de dormir. E aí eu já durmo. Aí eu falei, pô, Lúcia, eu descobri, cara. O leite tá fermentando ali na sua gengiva e tá provocando sangramento. Então a pessoa quando tem propensão, né? Então coisas simples fazem diferença já e começa a inflamar, né? Então era uma senhora diabética, né? Então essa fermentação do leite durante a noite fazia com que tivesse um sangramento logo de manhã ao escovar. Então aí a gente falei, Lúcia, então é o seguinte, você pode tomar seu leite, só que você vai levantar e você vai escovar e vai passar o fio, porque assim, as pessoas acham que só você bebendo alguma coisa, você não precisa passar o fio dental. Mas não, cara, a gengiva, ela não tá grudada no dente, a gengiva ela não sela o dente, ela só tá encostada. Então esse espaço que é onde o fio dental deve entrar, tudo entra também e vai fermentar ali. A única coisa que não vai ter problema, água. Fora isso, cara, vai ter que passar o fio de novo ali. Então esse é o mais curioso da Lúcia. Eu conto pra todo mundo, isso já faz tempo. Era o meu consultório em Cubatão. Putz, aí é 2000, 2001. Ó, nossa, ficando velho, cara. Já tô, né? Vai. Eu continuo gatinho. Tô velho. Você também é professor, né? E para quem deseja seguir a carreira na odontologia, qual o conselho? A carreira como professor? Não. Não. Na carreira na odonto? Putz, cara, a carreira na odonto é muito promissora, cara. Hoje eu faria odonto de novo. Acho que o odonto vai se dar melhor que médico daqui a 10 anos, 15 anos. Porque médico vai vir uma enxurrada, cara. Uma enxurrada muito grande. Só que na nossa região, pra você ter uma ideia, a gente tem agora 6 faculdades de medicina. Imagina. Odonto a gente está com 3 agora. Mas odonto para quem quer ver dente. Não é odonto para quem quer botar botox, não. É odonto para cuidar de dente. E não é faceta também, não. Faceta vai sair fora. Porque o que eu tenho pego de paciente que está com faceta, de 4, 5 anos de faceta, está com dente mole e vai perder dente, cara, é uma coisa impressionante. Agora, o dentista que quer... E não é puxando pro meu lado, não. Eu queria ter mais uns 40 anos de profissão. Aí eu ia me dar bem mesmo. Mas assim, o cara que fizer pério, que cuidar de dente, ele vai se dar muito bem, cara. Muito bem. É isso que eu ia te perguntar. Eu vejo hoje uma onda, já faz um tempinho, uma onda do pessoal colocando lente. Isso. Né? Virou praticamente um padrão. Todo Isso. mundo igual. E tem umas que a gente até brincou, pô, tá numa balada, a luz negra... Isso. O dente fica roxo, né? Lilás e tal. Isso não faz mal? Isso tem que ser retirado, limpar por dentro? Porque eu imagino assim, não sei, mas eu imagino que alguma coisa possa penetrar, porque aquilo está colado, né? Está colado, não, mas está colado por ali, o problema é o degrau que fica. Porque ele é vivo, né? Ele respira. Sim, não, mas isso não vai ser problema. Colocar resina não é problema. O problema é você criar um degrau junto à gengiva. E todas criam. Não tem, e não existe esse lance de faceta sem desgaste. Esquece. Faceta vai ter que desgastar seu dente. E não fica a mesma coisa a hora que tirar. Porque a partir do momento que desgastou, você desgastou o esmalte que estava intacto. Exatamente, é isso que eu te falo. Aí fica... Não, você desgastou o esmalte, mas você passa um adesivo e você cola a resina. O problema é o degrau que fica ali. Tem umas coisas muito simples, assim. Já viu algum dentista com faceta? Pô, cara, se o dentista não usa, não é para usar, cara, esquece. Então a faceta, ela tem uma indicação muito precisa e é mínima, tá? É mínima. Só que virou mercado. E além de virar mercado, virou um lance social. A molecada mais nova, se ela não tem faceta, ela tá fora do clube. Exato. Ela tá fora da galera. Outro dia, um menino de 16 anos, com faceta. Aí eu falei, topa tirar? Ele falou, cara, se eu tirar, eu não vou pegar mais ninguém.
Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, cara, eu tô fora, nenhuma menina vai querer conversar comigo. E acontece o inverso também, com as meninas também. Então, assim, virou um lance social que todos querem ter, com aquela cor muito branca, só que cria um degrau. Então, tem dentista que acaba deixando esse degrau e tem dentista que não. O grande problema é assim, o paciente não consegue higienizar. E se ele já tiver um risco de ter doença periodontal, que é o que está acontecendo com esses pacientes que estão chegando para mim, eles estão há 4, 5 anos de faceta e estão com 2, 3 dentes com mobilidade que não dá para ficar. Extrai, e para extrair, não é só tirar o dente. Eu tenho que extrair, colocar um enxerto de osso e um enxerto de gengiva, porque senão vai retrair de tal ponto que nunca mais ele vai ter aquela estética de volta. Então virou uma roleta russa, Marcelo. Então pode ter gente que vai desenvolver isso, pode ter gente que não. O que é o ideal? Não colocar a faceta, cara, seja natural. E aquela coisa, vira moda, né? Um imbecil qualquer. Eu falo mesmo, porque aqui no meu canal, quem manda sou eu, não gostou, pega eu, me prende e tá tudo certo. E careca eu já sou, então tá tudo bem. Eu posso falar. Virou um padrão, né? Todo mundo igual. Aí, poxa, você não vai colocar aparelho, você não vai colocar... Pra quê? Eu já tô com 50 anos, entendeu? Eu já fiz o que tinha que fazer, já foi. Mas pra quê? Pra ficar igual a todo mundo, as pessoas perderam a individualidade, né? Não são mais um ser, Não, é o efeito manada. Igual. É o efeito manada. E aí que nem quem usa lente tem até uma característica que é o bafo de lente. Então é um mau hálito muito frequente. Então que nem esse menino, 16 anos, ele usa Listerine 3 vezes por dia. Listerine tem quase 22% de álcool. Vinho tem 15%. É quase um conhaque, cara. E aí o cara usa 3 vezes por dia. Se ele tiver algum risco de ter alguma alteração celular na boca, e ele pode ter, o bisavô dele podia ter tido, ele não sabe, ele tem algum gatilho para ter alguma coisa. Não que vá ter, tá? Bem longe aqui, hein, gente? Não é porque usa enxaguatório que vai ter alguma coisa na boca, tá? Mas pode ser, a gente não está livre disso. Então, assim, ele está usando um medicamento, que enxaguatório é remédio, ele tem que ser prescrito pelo dentista. Enxaguatório não vai na farmácia, compra e sai usando. Não dá para fazer isso, porque é um remédio, ele altera a flora bucal. Então não dá para você usar qualquer enxaguatório durante a vida toda, ou ir mudando de enxaguatório. Não, tem que ser prescrito pelo cirurgião dentista. Então esse menino, 16 anos, usa 3 vezes por dia um enxaguatório que tem 22% de álcool, para não ter o mau hálito da lente. Porra, não é mais fácil tirar a lente? E ter uma economia de grana, sabe? Então, qualidade de vida. Sim, com certeza. Com certeza. Não, é muito louco. No lugar, agora me veio uma ideiazinha aqui na cabeça. Para deixar a boca um pouco mais higienizada, no lugar desses Listerines, enxaguante bucal, de repente cravo, água com cravo, um chazinho, nada disso. Não. Escova de cerda macia, da mesma altura cerda, creme dental com 1000 ppm de flúor, de fluoreto, beleza? Fio dental, área que não consegue pegar escova unitufo. Paciente que tem implante, geralmente tem que usar um jato d'água para ajudar. Tipo uma VAP para tirar o lodo do chão. É isso. Tá sangrando quando faz isso. Precisa avaliação periodontal. Aquelas elétricas... Precisa de treino. Elétrica boa é cara. Elétrica boa começa de R$1.000. Porque ela tem um movimento oscilatório e rotatório. A elétrica que tem movimento só rotatório, ela não tem a mesma eficácia. De toda forma precisa de treino. E a maioria da gente não foi treinado nem para escova manual, quanto mais escova elétrica, né? Então, e a escova elétrica ela acaba tendo uma cabeça maior para ter um motor, né, rodando ali. Então, às vezes, lugares de dentes do fundo, ela não vai conseguir chegar tão perfeitamente. Então, assim, dá para usar. Quem tem movimento limitado na mão, é uma excelente ferramenta uma escova elétrica. Vamos na maciazinha. Convencional, eu sou a favor, é o que eu uso em casa no dia a dia. Deixa eu só dar um break aqui para falar dos nossos patrocínios. Anjos do Fogo Emergência, cursos e treinamentos de emergência voltados para a população em geral. Então você que quer aprender a salvar vidas, a resolver algum problema até mesmo dentro de casa,
cursos de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Anjos do Fogo Emergência. Anota o telefone 9811 11895. Anjos do Fogo Emergência. Aqui você pode. Quem está junto com a gente também é a Fotolê, eternizando momentos. Você que tem aquela foto no seu celular, quer dar um presente exclusivo, entre em contato com a Fotolê. Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha, fotolê.br. É a imagem que você quer digitalizada num azulejo. E você pode presentear quem você ama com um presente totalmente diferente. Fotolê.br no Instagram, tá bom? Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 8 da noite, sempre com um bate-papo muito, muito informativo e interessante. Rádio Águia Clube, 24 horas, 7 dias por semana, com o melhor dos anos 70, 80 e 90. É uma rádio flashback, tocando o melhor dos anos 80, 90, aquela baladinha, aquela época boa, né? E muito rock também, tá bom? Voltando aqui, que já chegamos aqui perto do nosso horário, uma mensagem para encerrar. Qual mensagem que você deixa sobre saúde bucal, prevenção e qualidade de vida? Isso independe de idade? Independe de idade, independe de nível educacional, independe de nível socioeconômico, mas depende do que você tem em casa. Então, assim, eu lembro muito, cara, do meu pai acabando de almoçar e jantar e já levantar para escovar o dente. Eu não lembro do meu pai ficar, sabe, demorando. E isso foi criando o hábito da gente de já levantar e escovar o dente. A gente não usava fio dental, a gente não tinha o hábito de usar fio dental. Eu comecei a usar fio dental legal quando eu entrei na faculdade. Mas fez diferença esse lance de ver meu pai levantando e já escovando o dente já direto, sabe? Então, o exemplo faz muita diferença na parte de saúde bucal. O que você faz na sua casa vai refletir o que seu filho faz também. Então, eu sempre falo para os pais que vão no consultório, tem filho pequeno ainda, então eu falo assim, começa a usar o fio dental do lado do seu filho, para ele ver a importância de passar essa linha no meio dos dentes. E é fundamental o fio dental. O dente ele tem 4 lados, então se você só escova, você só está limpando a parte de trás e a parte da frente. E aí a maior parte das doenças, elas acontecem entre os dentes. É onde fica preso muito tempo. Então, assim, eu acho que o conselho que eu dou é para você dar esses exemplos. E esses exemplos vai até assim, quem está escutando, está ouvindo essas informações, passar essas informações para numa roda de conversar sobre isso, conversar sobre saúde bucal. Essa educação em saúde bucal a gente vai aprendendo nessas conversas que vai acontecendo na vida, e a gente tira a prova dos 9 com o cirurgião dentista. É o cirurgião dentista que vai te aconselhar, que vai te prescrever o que é melhor. Então não adia a consulta que você está querendo fazer já há algum tempo. Quanto mais tempo você ficar sem essa consulta profissional, é mais dinheiro que você vai gastar, é mais tempo que você vai perder e é menos saúde que você vai ter. A saúde começa mesmo pela boca, o que a vovó falava, minha avó falava isso lá em 1980, saúde começa pela boca, vai escovar o dente, ainda é o que tem de mais atual, é o que tem de mais evidência científica. A saúde começa pela boca e uma inflamação bucal ela pode repercutir até mesmo em rendimento esportivo. Não estou falando das coisas que a gente já sabe, de doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar, mas ela pode comprometer até mesmo o teu rendimento esportivo ou a cura de uma lesão muscular. Tá? Ela tem interferência no corpo todo. Então, presta atenção na tua saúde bucal, que ela tem relação com a sua vida, com a sua qualidade de vida. Pessoal participando aqui bastante, o Álvaro diz o seguinte, né? Boa noite a todos, tema muito relevante. Tem o hábito de fazer a higiene bucal como citado. Legal, é bem por aí, né? As pessoas têm que ver que a boca não é só cuidar da estética do corpo, né? Vou para uma academia, coisa e tal. A higiene bucal, ela é a academia dos dentes, a academia da boca. Não é mais ou menos isso? É isso aí, é importantíssimo, né? Começa pela boca, é isso. Se você tiver a boca saudável,
já está uma parte aí adiantada, que nem pacientes diabéticos, que tem a boca saudável, sem inflamação, o índice glicêmico deles diminui, a qualidade de vida melhora, ele tem mais motivação, sabe? Então faz diferença realmente, a gente vê isso no dia a dia. Para fechar, deixa eu mandar beijo pro pessoal que está participando aqui junto com a gente, né? Tem o Álvaro, doutora Laura, quem mais que está por aqui? A Cláudia Pérez, Débora Roman, que faz aniversário hoje. Fez aniversário, fez dia 27. Fez aniversário dia 27. A Dona Vera, mamãe, muito bom. Tem também aqui a Eliana, a Fabiola, o Adriana, o Pedro. Tem também, quem mais que está por aqui? O Júlio. Aí eu tenho mais aqui, mandando perguntas por aqui. Tenho mais o Marcelo, doutora Guaciara também junto com a gente, o Lopes, o Carlos, a Cristiane, essa galera toda curtindo a nossa programação. Um beijo para vocês, muito obrigado. Pessoal que está aqui dando os parabéns para mim hoje, nós estamos fazendo esse programa no dia de hoje, né? Dia 2 de julho, também conhecido como Dia Nacional do Bombeiro. Pessoal me dando os parabéns aqui, queria agradecer muito a todos vocês por esse carinho enorme. Hoje, de fato, Dia dos Bombeiros. Parabéns a todos os irmãos de farda, né? Parabéns. Caião, para fechar, bonito. A Elizabeth também, e a Sandra também, mandando um abraço para todos, um abraço para você. Para fechar, essa aqui é aquela. Qual foi o sorriso mais inesquecível que você ajudou a reconstruir e por quê? Isso é aquela, né? Cara. Foi do Domingos, cara. Da campanha dos ambulantes, cara. Ele tava 10 anos sem mastigar. 10 anos sem triturar, cara. Consegui triturar. E aí, foi emocionante. Eu ainda me emociono quando eu vejo as fotos do Domingos. A gente ganhou um prêmio em Brasília, agora em abril, que chama Prêmio AdaptaSUS, que é o que o SUS está fazendo de acordo com as mudanças climáticas. E aí a nossa campanha foi selecionada para a amostra final lá do SUS, né? E aí no final aparece uma foto que tô eu e o Domingos, cara. E aí me pegou de um jeito, cara. E aí esses dias eu estava numa reunião do Ministério da Saúde, que parece que essa campanha agora vai ter um norte aí nacional mesmo, de campanha com relação a ambulantes de praia. E aí de novo, apareceu a foto que eu tô lá junto com o Domingos, eu dei aquela balançada, sabe? Então eu acho que é o cara que mais me marcou, cara, que foi esse lance durante a campanha aqui dos ambulantes. Um abração para ele aí, pro seu Domingos. É fantástico isso, né? Quando a gente tem aquela coisa que marca, né? Eu também, já nesses anos todos aí na área da saúde, sempre tem aquele que, quando eu falo que eu também dou aula, né? E aí perguntam, às vezes o aluno pergunta, teve algum caso? Na hora vem, né? Sabe quem é? Hoje pra mim é ele. Hoje pra mim é o seu Domingos hoje. Legal. Muito bom. Caião, chegamos ao final. Doeu? Bota, tranquilaço. Tranquilaço. Melhor que tratamento periodontal. Mensagem final pro pessoal em casa assistindo a gente, cara, curtindo prazerzão a gente. Tá aqui, queria te agradecer a oportunidade aí. E, quem precisar, tamo aí. Se tiver outra oportunidade, pode convidar, a gente tá à disposição aí sempre para passar informação de verdade, com evidência científica e coisa prática que vai ajudar aí no dia a dia. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite nessa loucura aqui que eu tô inventando, né? Obrigado a senhora Manuela, muito obrigado por ter vindo também. É sempre um prazer. E semana que vem tem mais, toda quinta-feira, 8 da noite, o podcast Conexão Águia, trazendo pessoas, histórias que motivam, que inspiram
e eu espero você. Continue na sintonia, na Águia Clube, Rádio Águia Clube, 24 horas no ar. Beijo para você, obrigado pela audiência e pela participação de sempre. Valeu, Caio, obrigado! Valeu!